Bem feliz, né, com a presença de todo mundo. A gente vai falar sobre o quê? Sobre Páscoa, né? Vamos falar um pouco sobre Páscoa e a gente ficou meio assim, se a gente faz o culto de Páscoa, né? Puxa, mas o culto de Páscoa, a Páscoa é uma das datas mais importantes para a fé cristã, né? É mais que o Natal? Muito mais que o Natal, né? A Páscoa é a data mais importante para aqueles que são cristãos, né? Então, por que a gente não está junto, reunidos e relembrar sobre isso, né? E a Bíblia diz que é importante a gente lembrar e talvez alguns conhecerem qual é a origem da Páscoa, que tipo de Páscoa nós comemoramos ou que nós lembramos. Porque o coelhinho da Páscoa tomou tanto conta, né, dessa data, porque ele se apoderou tanto dessa data que não só as crianças acham que é dia do coelho, mas às vezes a gente pensa, não, é dia do coelho, mas não é, né? Então vamos lembrar que não é dia do coelho, né, é dia do cordeiro. E a questão das festas, a Bíblia diz que no Velho Testamento eles sempre faziam festas, festa do tabernáculo, várias festas. Um dos motivos dessas festas era o quê? Era que o povo lembrasse por que eles estavam naquela situação hoje e como eles estavam antes, né? Então é uma memória, porque, não sei quanto a você, mas a gente tem uma memória muito fraca, né? Acontece 1000 coisas boas, acontece uma coisa ruim, a gente vai focar no quê? Naquela coisa ruim, né? Então as festas servem para isso, para a gente poder lembrar que Deus é bom, de que Deus nos tirou de uma situação e nos colocou com uma outra situação de liberdade, nos tirou da escravidão e nos colocou na liberdade, né? Eu não sei quantos de vocês são casados e quantos de vocês casados fazem isso, mas a gente tem assim, costume de toda vez que faz aniversário de casamento, né, Eliane e eu, a gente sai para comemorar, né? Tem meses que a gente vai para um lugar bacana, né, mais caro, tem meses que a gente come cachorro quente, né? Tem meses que não tem onde deixar a Giovana, leva a Giovana junto, mas a gente sai, tem que sair, relembrar e falar sobre nós dois, enfim. Daí não sei se contei para alguns de vocês já sabem, uma vez perguntei para a Eliane, um aniversário de casamento, falei, amor, durante todo esse tempo, acho que fazia 6 anos de casado, durante todo esse tempo, até esse mundo, você nunca pensou assim em divórcio? Não pergunta para tua mulher isso aí, tá? Mas eu perguntei para a Eliane, você já pensou em divórcio? Daí a Eliane falou assim, não. Eu falei, que bom, eu também não. Daí ela falou, mas o assassinato algumas vezes. Não é uma boa pergunta para fazer nessa ocasião. Mas é importante a gente sair para a gente relembrar, entendeu? Porque não deixar a data passar, né? A gente relembrar realmente, porque nós somos muito esquecidos. E a Páscoa e assim é a Santa Ceia, quando a gente faz uma vez ao mês, não está lá na Bíblia dizendo faça uma vez ao mês. A gente faz porque a gente esquece. A gente esquece do sacrifício de Jesus, a gente esquece que a gente está aqui por causa do sangue de Jesus, a gente esquece que a gente tem livre acesso ao Pai por causa de Cristo, a gente acha que a gente merece, que a gente é os bons, entendeu? Que a gente acorda de manhã, domingo de manhã, mas não é, porque é por causa do sangue de Jesus em cima de você e em mim também. Então a gente tem que ficar sempre relembrando isso, porque a gente é muito esquecido, cabeça dura, né? Então essa é a questão da Santa Ceia. Então existem 2 Páscoas, existe a Páscoa do judeu, né, que essa é a origem, e existe a Páscoa cristã, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a Páscoa significa passagem, tá? Páscoa significa passagem. A história do judeu, vou recapitular bem rápido aqui, porque você já deve conhecer, você deve ter assistido lá no Edir Macedo a história de Moisés, né? Eu não quero dar spoiler, né? Tá passando ou não? Não, né? O povo judeu ficou escravizado durante 430 anos no Egito, né? Eles chegaram através de José, que foi o príncipe do Egito, que foi vendido pelos irmãos, e José mostrou uma sabedoria e uma administração muito mais do que humana, né, divina realmente, e administrou o Egito a ponto de ser um dos principais, o príncipe do Egito. E ele sustentou, através da administração dele, não apenas o Egito, mas todo mundo que estava ao redor dele, né, através de comida. Os irmãos de José, que tinham vendido José, foram até o Egito para poder pegar comida. Lá era o grande mercadão da época, né? Então, o pessoal todo morrendo de fome. E daí José reconheceu os irmãos não reconheceram José, enfim, aconteceu o conserto, o perdão. José manda chamar o pai dele, que é Jacó, e o Benjamim, o irmão dele que não conhecia. Então eles se instalam no Egito.
E eles estavam muito bem instalados, eles eram bem quistos, eles eram bem vistos lá, porque eles salvaram a lavoura, literalmente, né? Só que passaram-se alguns anos e mudaram-se os faraós, mudaram-se as hierarquias, e houve um faraó que não conhecia José. Não estava nem aí para José. José já havia sido morto, já estava morto, Jacó também, enfim. Só que aquele povo que foi para lá começou a crescer demais, né? Falando em coelho, eles se multiplicavam muito rápido, né? Eles começaram a multiplicar muito rápido, ao ponto de ser mais numerosos talvez que a própria população local, nativa, né? E aquilo era uma ameaça para o faraó. Ele se sentiu como ameaçado, porque se eles são maior número, se eles se rebelarem, a gente vai perder a nossa casa. Então o que a gente faz? A gente subjuga eles, coloca eles na escravidão, e daí está tudo certo, eles trabalham para nós, além do que eles não vão poder tentar alguma coisa contra nós. Assim foi durante 430 anos, né? Aquele povo sendo escravizado, sendo maltratado. Tem aquela história do elefante do circo, que se coloca uma corda, já ouviu isso aí, né? Não sei se é real isso, né? Você coloca uma corda no pé do elefante, na pata do elefante, pequenininho, e ele vai lá tentar sair, tá anexado junto a um tronco, e ele vê que não consegue sair, ele desiste. Só que esse elefante cresce, que é enorme, toneladas. E tem o tronco continua mesmo, pequenininho, só que ele não tenta sair porque ele já tentou uma vez, assim, tipo, não deu certo. Então não vou tentar de novo. Então é mais ou menos isso que o povo tinha, essa mentalidade. Eu não vou tentar de novo. A gente é escravo mesmo, a gente tem, querendo ou não, a gente tem comida. A gente tem bebida aqui, a gente tem um lugar aqui, a gente tem trabalho, nem que a gente trabalhe, sei lá quantas horas por dia, a gente não ganha nada com isso, só ganha apenas o sustento, somos tratados que nem animais, lixos, mas não importa, o importante é que sobreviver. Então está bem assim. E assim foi passado de geração em geração, até que aquele povo começou a clamar a Deus pela libertação, e Deus levantou um homem chamado Moisés, né? Foi através de uma carnificina que o faraó estava mandando matar todos os meninos, né? As parteiras tinham ordem que se a mulher estivesse grávida, não tinha ecografia na época, né? Então nasceu, vamos saber se é menino ou menina. Se fosse menino, era para passar a faca, era para matar ali, não deixar crescer, né? E uma das parteiras foi lá e falou, não viu Moisés, e teve misericórdia, graça, Deus tocou no coração dela de uma maneira, e Moisés sobreviveu àquela primeira parte, né? A mãe de Moisés coloca Moisés no Moisés, né? A gente chama de Moisés, num cesto, e coloca no rio. Ele é encontrado pelo filho faraó, enfim, ele é adotado, ele vive no palácio, né? E Deus levanta, em um momento da vida de Moisés, Deus levanta Moisés através de uma sarça que estava ardendo no meio do deserto, queimando e não consumia. E uma voz saía no meio daquela sarça. Essa foi a experiência que Deus teve, que Moisés teve com Deus. Eu falo para a Giovana que, apesar de eu ser cristão, a Eliane ser cristã, por mais que a gente tente ensinar, mas vai ter um momento que a Giovana vai ter a experiência dela com Deus. Vai ter um momento da sarça, sabe, que Deus vai falar com ela. Não sou eu que vou falar com ela, Deus vai falar com ela. E eu falo para a Giovana fala, mas pai, Deus não fala comigo. Deus fala, mas um dia você vai ouvir. É você que não ouve, você vai ouvir. E quando chegar esse dia, eu quero que você me conte. Eu ficaria muito feliz de saber disso. E daí você vai poder decidir se você quer andar com Cristo ou não andar com Cristo. Mas a sarça vai existir na tua vida. Então, cada um aqui já ouve essa sarça, ou talvez ainda não ouve. Mas calma, vai acontecer. Talvez seja essa manhã, ou talvez não seja essa manhã, não sei. Quem decide falar é a sarça, não é você, né? Então, a sarça falou com Moisés, Deus falou, né, através da sarça com Moisés, e levantou Moisés para que Moisés pudesse ser o libertador daquele povo. Moisés vai, né, estou resumindo, assim, tentando resumir a história. Acontece, o faraó não deixa o povo sair, lógico, imagine o prejuízo, é uma crise financeira terrível para o Egito, né, vai perder a mão de obra. E o faraó não deixa, acontece as pragas, acontece 1, 2, 3, e o faraó nada de permitir, até que acontece a última praga, que são 10, e acontece a última praga, e a última praga realmente era terrível, era para que o anjo da morte passasse e levasse todo o primogênito das pessoas, todo o primeiro filho das pessoas seria morto, tanto das pessoas como dos animais. Mas tinha um jeito de escapar daquele anjo da morte, era matasse um cordeiro, um cabrito, né? Cada família tinha que matar, e pegar o sangue e pintar os umbrais da porta de vermelho com o sangue, para que o anjo pudesse passar e não entrasse e não levasse a criança ou levasse a pessoa. Os hebreus que fizeram isso na época, fizeram na fé, porque era uma coisa absurda, né? Mas eles fizeram
E alguns, principalmente os egípcios, não fizeram isso. E Deus, o anjo da morte foi e levou algumas pessoas. E diante da morte do filho, Faraó permite que Moisés saia de lá. Não apenas permite, mas expulsa, dizendo, olha, eu não aguento mais vocês. Vocês só me trouxeram para o juízo, vocês levaram o meu filho, e foge daqui, eu não quero mais saber de vocês. Moisés sai com o povo, agora saindo de um momento de escravidão, indo para uma liberdade, e havia não apenas indo para um lugar, vamos ver onde a gente vai, havia uma promessa de uma terra prometida, que manava leite e mel. E essa terra que manava leite e mel, era a promessa dizendo assim, toda a fartura animal e vegetal vocês vão ter nessa terra. É uma terra muito, muito boa, que vocês vão poder se instalar ali. Então havia uma promessa de uma terra para eles, não apenas saírem por saírem. Vocês serão livres, trabalham para vocês serão mais justos, e vocês vão criar uma nação. E essa era a proposta. Então acontece a primeira Páscoa. Tá? A primeira Páscoa. Ao ponto deles fazerem os pães sem fermento. Sabe aqueles pães sem fermento que está na Bíblia lá? Por quê? Porque eles tinham que sair com pressa. Deus sabia que Faraó não ia resistir e ia mandar o povo embora. Então não dava tempo de esperar o pão fermentar e tal, para eles comerem no deserto. Eles tinham que comer o pão sem fermento mesmo. É importante se alimentar. Então acontece a primeira Páscoa. Essa é a Páscoa do judeu. Tá? Essa é a Páscoa do judeu. Ok? Então Páscoa é a passagem do Egito para Canaã. E também a passagem de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Essa é a Páscoa judaica. Onde que Cristo está nisso? Onde que Cristo se encaixa nessa Páscoa? Tá? No Velho Testamento, a Colossenses diz que o Velho Testamento é a sombra daquilo que haveria de vir. O que haveria de vir? Cristo. Então, tudo aqui que nós falamos, todos esses elementos aqui, é uma simbologia de Cristo. Cristo está ali de uma maneira simbólica, é uma sombra de Cristo ali. Então, agora, vamos tentar descortinar então essa sombra e trazer para uma lucidez maior. Né? A sombra e Cristo. O cordeiro, no Antigo Testamento, o cordeiro, ele tinha que ser sacrificado. Se você pecasse, você tinha que matar um animal. Esse animal tinha que ser perfeito. Ele não podia ter osso quebrado, ele não podia ser caolho, ele tinha que ser perfeito. Esse animal tinha que ser perfeito. E de repente, daí eles matavam esse animal uma vez ao ano. Todo ano tinha que matar esse animal, né? Para que pudesse perdoar os pecados? Não. O cordeiro do Antigo Testamento, ele não perdoava pecados. Ele encobria pecados. Ele não era suficiente, ele não era eficaz. Eles matavam o cordeiro para que o pecado estava lá ainda em mim. Eu pequei, eu matei um cordeiro, o pecado continuava em mim. Mas quando Deus olhava para mim, Deus via o sangue do cordeiro, mas o pecado ainda estava em mim, não tinha tirado o pecado. Ele era incapaz. Eu conseguia sobreviver com aquele sangue, mas eu não seria, digamos, salvo. Eu não viveria, eu morreria. O salário do pecado é a morte. Mas não tinha o resto do versículo dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existia o pecado, o salário é a morte. Se você peca, você morre. Eu não sei quanto você, mas eu peco. E eu deveria receber um salário. Né, Manuel? Né? Mas eu deveria receber um salário. E esse salário seria a morte. Mas hoje eu sei que existe um cordeiro, que não é o cordeiro que apenas encobre o pecado, mas o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro perfeito. A Bíblia diz que Jesus ele morre de uma só vez. A gente sempre fala naquela frase que o melhor de Deus ainda está por vir. Não está por vir. Jesus já veio e não precisa voltar mais para morrer. Ele não vai vir como cordeiro mais. Ele morre de uma vez só. E daí a gente consegue entender por que Jesus tenta, quando Jesus está na cruz, ele faz um sacrifício terrível de tentar se levantar para poder puxar ar, porque o cordeiro não podia ser morto por sufocamento. É isso? Sufocamento? Sufocamento, né? Não podia ser sufocado, porque daí não seria perfeito o sacrifício. Quando tentaram pensar em quebrar as pernas de Jesus, para que ele pudesse morrer mais rápido, Jesus tinha morrido antes já. Mas por quê? Porque se quebrassem as pernas de Jesus, o cordeiro teria sido com as pernas quebradas e Deus não aceitaria aquele sacrifício, porque o cordeiro não era perfeito, o sacrifício não era perfeito. Então a gente começa a entender um pouco, porque era a sombra daquilo que estava acontecendo. Então Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né?
não precisa de mais sacrifícios hoje. Acabou o sacrifício, Jesus é o sacrifício. Não precisa de um sacrifício meu, entendeu? Você não precisa pagar a penitência. Você não precisa subir a escadaria para Deus te ouvir. Você não precisa devolver teu dízimo para Deus, quem sabe, te abençoar. Você não precisa de sacrifício, cara. A gente não precisa de sacrifício. O sacrifício foi feito tudo em Cristo. Mas você fala, Roberto, está muito fácil, né, a vida cristã. Mas se você pensar assim, realmente é fácil. É fácil. Porque o sangue de Deus está em mim. Porque não é méritos meus, nem teus. É o sangue, nós cantamos hoje, o sangue, né? O teu sangue nos lava, nos purifica, nos faz mais alvos, mais brancos, mais alvos mais que a neve. Então, ali eles pintavam os umbrais da porta, no Antigo Testamento. Em nós, o sangue de Jesus nos dá livre acesso a Deus. Aquilo que nós cantamos, ele nos faz ser amigos de Deus, ele nos torna amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e ele faz com que nós sejamos amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e ele faz com que nós sejamos filhos adotados de Deus. Somos recebidos de Deus. Não somos filhos legítimos, mas Deus planejou. Não sei quantos aqui tem filho adotado, mas eu imagino, principalmente no Brasil, não sei se em outro lugar, é muito complicado adotar uma criança, porque leva muito mais do que 9 meses, às vezes. Leva durante alguns anos para você poder adotar uma criança, tem que fazer um planejamento, tem que provar que você tem situação financeira que você pode adotar, enfim. É um trabalho muito maior do que até um filho legítimo. É uma coisa que você tem que pensar muito. E Deus foi lá e teve esse trabalho, né? Justamente para que eu e você pudéssemos ser adotados, né? Paulo fala também em Gálatas que ele carrega sobre ele as marcas de Cristo, né? Até algumas pessoas falam assim, eu não faço tatuagem porque eu já tenho a marca de Cristo, né? Meio fora de contexto, né? Mas quando Paulo fala assim, as marcas de Cristo, ele já fala assim, olha, eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu tenho cicatrizes da perseguição que eu tive por causa de Cristo. Essa marca que ele está dizendo. Então, se você não tem isso, não fala que você tem a marca de Cristo ainda exteriormente. Eu não tenho a marca de Cristo exteriormente, nunca fui chicotado, nunca fui apedrejado, não tenho uma cicatriz porque eu falei, olha, eu sou cristão e alguém jogou uma pedra em mim. Eu não tenho isso. Mas existe uma marca também que é interna, né? Uma circuncisão interna, dentro do teu coração e dentro do meu coração, né? Acho que contei para alguns de vocês a primeira vez que eu tive a experiência de fazer libertação, de expulsar demônios de uma pessoa. Acho que eu não contei, vou contar, se eu contei, eu vou contar. Porque eu acho que ilustra bem isso, porque tem coisas que a gente não consegue enxergar e parece que o mundo espiritual vê a gente de uma maneira diferente. A primeira vez que eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, eu estava na academia, enrolando, né, porque eu nunca faço nada, e o pastor da época ligou para mim e falou, Roberto, você está bem? O cara nunca ligava para mim, eu falei, tô legal. E está bem mesmo? Eu falei, tô. Mas está bem, assim, espiritualmente? Já pensei, já me entregaram, né? Já me entregaram, mas deixa ele falar, né? Não vou entregar. Eu falei, tô bem. Você leu a Bíblia? Eu falei, meu Deus, eu acho que eu li a Bíblia hoje. Você orou? Orei. Nem sei lá se tinha orado, acho que não. Mas tem que fazer média, né, cara? Então, se liga quando ligar para vocês, tá? Todo mundo vai tirar o número do WhatsApp, né? E depois, então tá bom, é o seguinte, tem uma pessoa que está passando por um processo de possessão demoníaca perto da tua casa, e eu preciso que você vá lá e expulse esse demônio. Daí eu falei assim, pastor, sabe aquela história de orar? Então, pois é, né? Eu falei, tudo bem, mas eu não vou sozinho, não tenho experiência com isso. Eu falei, não, vai uma pessoa lá junto com você, só tem que segurar o diabo. Nossa, legal, né? Tranquilizei, não? Vou até fazer aqui uns bis para ficar mais forte o negócio. Só sei que eu saí da academia, assim, tremendo, jejuei, da academia até a casa dela, deu uns 5 minutos de jejum. Acho que até saliva evitava engolir. Mais ou menos isso. Cheguei lá, a menina estava assim, cara. Daí a gente chegou na porta, gente, parece até aquela filha, sabe, tem assim, né? Eu tremendo, parecia que eu tô com medo de desmaiar e pensar que tava em mim o negócio, sabe? Daí eu tava assim, daí eu falei, cara, vamos embora, tá bem, ó, deixa eu dormir aí. Daí, não, tá bem, cara, a mulher desmentiu, eu sei que ela jogou a cadeira na parede, começou a gritar e correr, assim, começou a bater a cabeça na parede, eu vi realmente ela não tá bem, né? Na hora, assim, na intenção de não deixar ela machucada, eu peguei ela, dei uma gravata aqui, um mata-leão nela, caí com ela, imagina, com experiência nenhuma, né? Capaz o diabo, acho que eu machuquei ela mais do que o diabo, na verdade.
né? E tá chorando, né? Eu sei que daí parecia uma rodoviária de capeta, saía um, entrava outro e tal. Você, tudo bem, eu sou tal. Então beleza, vai embora. Beleza, é assim. E daí a menina foi embora todo mundo, daí chegou uma hora que ela vomitou e eu vomitei nela também. Mas não era vingança, porque eu não conseguia mesmo. Daí a gente começou a se enrolar naquele vômito. Nossa, era nojento mesmo. O almoço é meio-dia e pouco, né? E era arroz. E daí depois de todo aquele cheiro terrível e tal, ela foi embora. Daí eu falei pro cara, vamos embora agora, né? Já terminamos o serviço aqui. O cabelo estava até duro, assim, de vômito. Daí ele falou assim, ela falou assim, peraí, Maria, o que acontece quando acontece isso com você de ficar possesso? O que acontece? Eu tenho sonhos meio estranhos à noite e tal. Daí eu falei, vamos embora, cara. Ele falou assim, não, vamos orar pelo quarto dela. Daí vamos embora, cara. Tava quietinha, meninas, daí fomos orar pelo quarto dela, tava a irmã dela, do mesmo jeito que ela tava assim, só que tava na cama. Falei, João, vambora, cara. Disse, não, cara, aquele capeta parecia o Chuck Norris. Pegou o rapaz, cara, e bateu naquele cara. Eu peguei a Maria, lógico, tava, né, não tinha ninguém com ela, daí fui com ela na cozinha, falei, fica aqui, vamos ficar aqui. E vi que ele disse, sai, não sai, a vida não pertence, como aquele negócio, aquele barulho de porta e tal. Falei, meu Deus, vamos matar o cara. Né? O cara baixinho assim, gordinho, magrinho assim, vamos matar o cara. Eu falei, bom, vou ligar pro pastor nessas horas, né? Ligando pro pastor. Tava terminando de digitar um barulho na cozinha. Eu falei, meu Deus, tem cachorro aqui, cara. O Júnior apanhando capeta no quarto. Cheguei na cozinha, tava a Maria assim, ó. Falei, agora é comigo mesmo, né? Vai dar tempo pro pastor chegar aqui. Cheguei lá, falei assim, pode sair, por favor? Mas, eu comecei a orar. Acho que, de verdade, assim, aqueles negócios de oração de madrugada que a gente vê na TV. Né? E eu falava, mão para trás. O capeta ficava com a mão para trás. Eu falei, nossa... Agora, ele falava, cala a boca, ele ficava quieto assim. Agora fiquei de joelho, ficou. Ele queria sair, eu não deixava. Agora você não vai ficar, agora vai ficar. Comecei a gostar do negócio, sabe? E daí ele não olhava pra mim. E eu falava assim, olha pra mim. Ele falava, não olhar, porque eu tava valente, né? Eu vi que tava dando certo o negócio, né? E daí olha pra mim, ele não olhava. Daí ele falou assim, por que você não olha pra mim? Ele falou assim, porque existe sangue em você. Existe sangue em você. Eu imaginei que não era meu sangue, eu tinha vômito em mim, na verdade. Né? Mas, na verdade, ele estava vendo algo que eu não conseguia ver, eu estava morrendo de medo. Mas porque eu achava que eu estava sozinho, era por minhas forças, era porque eu fiz um curso... Oi? Era por causa da academia, porque eu jejuei durante, né, da academia até lá. Não tinha nada a ver comigo aquilo, tinha a ver com o sangue de Jesus que estava em mim. Então, quando você não consegue perceber em você, talvez a gente consegue, eu consigo ver vocês, está tudo certo. Agora... Quando Deus olha para você, e quando você fala assim, Deus, eu estou aqui, e Deus fala assim, legal, filho, eu também estou aqui por causa de você. Mas ele não está por causa de você, assim, porque existe sangue de Jesus em você. É por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos em nome de Jesus. Porque se fosse fazer em nome de Roberto, cara, você não entra. Né? E se entrar, você morre. Né? Você não consegue, Deus é muito santo. Mas a gente só entra e permanece vivo, e sai de lá vivo, e sentindo amado, porque existe o sangue de Jesus em nós. É esse sangue que verteu. Ok? O pessoal fala assim, o que você soube o que você aprendeu da mensagem de hoje? Sobre Páscoa? Não, sobre que o Roberto vomita um capeta. Simplesmente fica essas coisas gravadas. Né? A questão do maná, também, existia um maná que fazia chover do céu, um pão, né? Um big head, como sei falar em inglês? Back paraíso. Como que faz? Como que é paraíso em inglês? Paradise, heaven, made heaven, paradise. Então, acho que Deus fazia o pão lá e fazia chover, e toda manhã os caras iam lá e comiam o pão e era delicioso. Yes! Moisés fez chover. E uma das histórias aqui no Novo Testamento é sobre isso. O pessoal fala assim, Senhor, Moisés fez chover pão do céu. E daí? Bem na época da multiplicação. Daí Jesus falou, olha, na verdade não foi Moisés, né? Foi Deus, através de Moisés, que fez chover. Mas é o seguinte, o maná que eles comeram podia ser feito do céu, mas eles morreram.
Agora, eu sou o pão da vida. Eu sou o maná. Se vocês comerem de mim, vocês não vão morrer. Imagine, gente, você saber disso. É uma comida do qual você não vai morrer. A gente come para morrer, né? A gente come cada porcaria. Né? A gente toma refrigerante, come miojo, come coisas que a gente coloca no micro-ondas que em 2 minutos o frango já está pronto. Sabe, aquilo ali é terrível. Só que Deus oferece, e se oferece como um maná, como pão do céu. E esse pão não apenas nos alimenta, mas nos faz viver. Né? Então Jesus, ele é o pão da vida. Tá? A água, eles estavam no deserto, no Antigo Testamento, então Moisés toca na rocha, e a rocha verte água. Então eles bebem daquela água. E Jesus fala assim, eu sou a água viva. E vocês, se vocês beberem de mim, vocês nunca mais vão ter sede. E pelo contrário, vocês serão uma nascente de água também, de águas vivas. Vocês irão saciar a sede de vocês, mas também das pessoas que estão ao redor de vocês serão saciadas através de vocês. Então, a proposta de Jesus é muito mais profunda do que a Páscoa do judeu, a Páscoa, a nossa Páscoa. Né? A questão da libertação no Antigo Testamento era uma questão apenas geográfica, porque aquele povo era escravo, ficou livre, mas ficou escravo durante mais 3 vezes, e aqui no Novo Testamento eles eram escravos ainda, estavam sendo subjugados pelo povo romano na própria casa deles, né, dos judeus. Então eles não tinham mudado a situação. Agora, quando Jesus vem e nos oferece libertação, nos oferece libertação de quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Por que escravidão do pecado? Pensa o seguinte, você é bom ou você é mau? Cada um tem um conceito de si. Eu acho que perante a régua de Cristo, a régua de Deus, nós somos bem ruinzinhos. Nós somos maus. Talvez a média sejamos melhores do que algumas outras pessoas, mas se a gente pegar a régua de Cristo, assim, tipo assim, comparar eu e Deus, assim, entendeu? Não dá, né, para comparar, a gente é mau. A nossa natureza é má, a nossa natureza é adâmica. Nós somos, assim, propensos para o mal. Nós temos uma tendência muito forte para o mal. Entre a vida e a morte, os maus vão querer a morte. Entre fazer o bem e o mal, os maus vão querer fazer o mal. Entre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Ou entre chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra, a gente prefere chorar com os que se alegram e sorrir daqueles que choram. Porque nós somos maus. Nós somos egoístas. Entendeu? A gente gasta para nós, assim. Eu falo que quando a gente, antes de aceitar Cristo como Senhor, antes de Deus nos aceitar, nós tínhamos um Senhor, um Deus, e a gente fazia tudo que esse cara falava. Esse cara falava, olha, faz isso, a gente fazia, come isso, a gente comia, compra aquela roupa, a gente comprava. Aquele Deus chama-se Roberto, entendeu? Você era um Deus que servia a você. E quando sirvo a Cristo, eu falo, poxa, eu tenho que parar, tenho que matar o Roberto, e tenho que começar a servir a Jesus, e tenho que fazer aquilo que ele pede, mas de vez em quando aquele Deus, Roberto, que eu achei que estava morto, ele se levanta como nunca, né, mais vivo do que nunca, e de repente, eu falei, o que está fazendo aqui? Eu falei, pois é, eu estava vivo, escondido, e de repente eu tenho que matar de volta ele, todo dia, matar aquele Roberto, cansa, mas é necessário. Então nós temos uma natureza má. Paulo fala sobre isso, o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Paulo fala assim, olha, entre todos os pecadores, eu sou o pior de todos eles. Se tiver uma disputa de pecador, eu ganho de todos. Eu sou o pior pecador de todo mundo. Paulo tinha uma consciência. E quando Paulo tem essa consciência, e quando eu tenho essa consciência, quando você tem essa consciência, a gente começa a entender um pouco mais, ou começa a não aprender mais, não começa a entender mais o amor de Deus, quão grande é o amor de Deus. Porque Deus não amou você porque você é legal. Porque o céu, sem você, fica sem graça. Entendeu? O céu, sem você, continua sendo o céu, cara. Você que vai perder, não é o céu que vai perder. Não é que você faz falta lá no paraíso. Não é isso. Não é porque você, puxa, eu oferto, trago minha oferta, eu ajudo as pessoas, eu não brigo com ninguém. Não é isso. Na verdade, se trata do amor de Deus. Se trata do quanto Deus nos ama, não da nossa bondade, mas sim do amor dele. O Evangelho é isso, né? Um mal que eu não quero fazer, continuo fazendo. E é uma verdade isso. E a gente precisa, sei lá, parar de se enganar, pensando que a gente é bom o suficiente. E a gente falar, Deus, realmente eu não presto, eu preciso do Senhor a cada dia. A cada dia. E até a bondade que porventura a gente faz esporadicamente, não é nem nossa.
A bondade que nós fazemos é empréstimo de Deus. A gente não pode nem se orgulhar da bondade que a gente tem. Porque muitas vezes a gente faz uma bondade até mesmo mascarada por maldade, entendeu? A gente faz uma bondade para que as pessoas possam ver o quanto eu sou bom. Não é bondade. É bondade humana, então não é bondade. Então, é importante a gente admitir que nós não somos amáveis, mas nós somos amáveis. Agora, o extraordinário que existe na Páscoa cristã, que não existe na Páscoa judaica, é exatamente a ressurreição. Na Páscoa judaica, você matava o cordeiro, e todo ano, e você morria, e ponto final, acabou ali. Na Páscoa cristã, nós temos a esperança da ressurreição. A Bíblia diz que Paulo disse, olha, se eu tiver esperança apenas nessa vida, eu sou dos homens mais miseráveis. Eu acredito, o discurso que mudou o mundo, os apóstolos eram conhecidos como aqueles que atormentavam o lugar onde eles iam, sabe? Eles não traziam paz. O discurso de Pedro, quando 3.000 pessoas se converteram, era Pedro dizendo assim, olha, vocês são maus, vocês mataram Deus, vocês assassinaram o Filho de Deus, mas faz o seguinte, ele ressuscitou. E outra coisa, vocês também podem ressuscitar. E eles falam assim, então o que a gente vai responder diante desse discurso? Como a gente responde agora? Como que a gente vive diante disso agora que nós não sabíamos essa informação e agora nós sabemos? Opa, a sarça falou comigo, e agora, o que eu faço? Eu tenho que responder a sarça de alguma maneira. Então essa ressurreição de Cristo é a primícia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, gente, a gente podia estar aqui falando sobre Gandhi, sobre tantos outros que morreram, que eram talvez grandes homens e morreram e acabou. Mas a gente está falando de Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Mas quando ele vence a morte, ele não vence apenas a morte dele, ele vence a minha morte também. Ele vence a tua morte. Só que nós não gostamos de falar muito de ressurreição, porque para falar de ressurreição a gente tem que falar sobre morte. Pô, não é legal morte falar, né? Vamos falar sobre vida. Só que a ótica de Deus é exatamente o contrário. A gente pensa que a nossa vida acaba justamente na morte, mas não é. A nossa vida, na verdade, vai começar lá na ressurreição. Existe uma esperança em nós. Existe uma esperança. Tá? É somente na ressurreição que nós podemos nos livrar desse corpo mortal. Você quer se livrar da escravidão do pecado? Ou você quer se livrar totalmente do pecado? Ou dos sentimentos que você não quer ter? E ter os sentimentos que você ainda não tem? Não tem outro jeito, gente. Só depois da morte e ressurreição. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que lutar. Como Paulo fala, vai ter que esmurrar o meu próprio corpo, para que a gente possa ser menos parecido com a gente e mais parecido com Cristo. E que no próximo Páscoa a gente possa estar aqui dizendo, Roberto, olha, eu fiz bastante coisa errada, mas assim, agora eu tenho uma consciência legal de quem eu sou, e tendo essa consciência legal de quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e quando eu faço um bem, eu sei que não é meu, e eu sei que a cada dia é uma luta para eu poder ser mais parecido com Jesus, e eu estou conseguindo, dou meus deslizes, chuto o balde às vezes, mas eu tenho conseguido. Então quando o slogan, né, que a gente coloca, proibido a entrada de pessoas perfeitas, por enquanto dá para a gente colocar, porque a ressurreição ainda não aconteceu para a gente aqui, agora nesse tempo, mas ela já aconteceu. Então nós temos a esperança de que nós iremos ressuscitar. A morte não será o ponto final da nossa vida. Jesus matou a morte. Isso parece estranho essa frase, né? Mas é mais ou menos isso. Jesus mata a morte. A gente vai ressuscitar e vai ser um corpo tipo X-Men. Eu fico imaginando. Porque Jesus, ele tinha um corpo que podia ser palpável, mas ele atravessava a parede, cara. Consegue entender um negócio desse? O cara conseguia voar. Imagina X-Men, entendeu? Superpoderes, mutantes. Eu não sei que tipo de maneira, que corpo nós vamos ter, mas é um corpo que nós vamos sentir dor. É um corpo que nós não vamos sentir fome, nem sede. Não vamos sentir tristeza, abandono. Eu queria terminar com uma história. Não é uma história, só uma alegoria, né? É a história de um homem muito mau que tinha um vilarejo de casas. E esse cara era dono de todas as casas, e as pessoas não tinham onde morar e acabavam sendo obrigados a morar nessas casas, só que esse cara era um senhorio muito duro, muito cruel, explorador das pessoas. Então, como ele sabia que só tinha ele a casa, um monopólio, então ele cobrava o que ele quisesse, da maneira como ele quisesse. E as pessoas não tinham muita opção, muita escolha
para dizer, não quero mais. Então, todo dia primeiro, esse cara ia lá e me paga aluguel. As pessoas iam lá e pegavam o dinheiro e pagavam o aluguel, que era muito mais alto do que a casa pudesse valer. Mas pagava o aluguel, não tinha outro jeito. Daí passava-se um mês, me paga aluguel. E o aluguel tinha subido mais uma vez, as pessoas já não tinham mais dinheiro. Então ele começou a cobrar o aluguel, porque as pessoas não tinham mais dinheiro, começou assim, o que você tem em casa? Tem uma geladeira, uma televisão, me dá a tua geladeira, a tua televisão. Depois que não tinha mais nada, nem dinheiro, as pessoas não tinham mais dinheiro, nem imóveis, não tinha mais nada. Ele falou assim, você tem 2 filhos, né? Então eu quero os seus 2 filhos trabalhando para mim, de graça. Então as pessoas tinham que trabalhar de graça, entregar seus filhos para que pudessem pagar o aluguel. As pessoas eram um desespero todo dia primeiro. Um dia um homem passou por aquele vilarejo e viu o desespero daquelas pessoas e a agonia daquelas pessoas, a exploração daquele senhorio, e falou, olha, é o seguinte, eu quero comprar essas casas. Você está a fim de vender? Ele falou, não quero vender. Não, mas eu compro. Me fale o preço e eu pago para você. Ele pediu um preço absurdo. E esse cara que estava passando falou, tá bom, então vamos passar no cartório, passamos no banco, eu pago para você o valor dessas casas. E pagou, deu dinheiro para ele. Passou o dia primeiro aquele desespero, porque os filhos já estavam sido escravos, já não tinha mais alimento, não tinha dado lavoura, não tinha mais nada, eles não sabiam mais o que fazer. Possivelmente tinham que dar a própria vida, não sabiam mais o que fazer. Chegou o dia primeiro, nada de alguém bater na casa dele para cobrar aluguel, nada, dia 15, nada, dia 20, nada, dia 30, as pessoas começaram a entrar mais em desespero, porque tinha acumulado 2 vezes, e de repente apareceu o senhorio novo, e falou, olha, é o seguinte, tenho 2 notícias para vocês, a partir de hoje, eu sou o dono da casa de vocês. Aqui está a escritura, a casa de vocês agora, que vocês estão morando, me pertence. Porque as pessoas começaram a entrar em mais desespero, porque talvez aquele senhorio fosse mais cruel do que o antigo. E eu falei assim, a segunda notícia é o seguinte, vocês a partir de agora, vocês não precisam mais pagar aluguel. Então vocês podem morar de uma maneira gratuita, só cuida da casa, a casa de vocês. Então aquele povo fez festa, aquele dinheiro que eles tinham guardado para o aluguel, aquele pouco, eles fizeram uma festa de 1 mês. Só que passou o tempo, e passou o dia 1º, e chegou o dia 1º, e o antigo proprietário foi lá cobrar o aluguel. E as pessoas estavam tão acostumadas a pagar o aluguel, que as pessoas falavam, olha, mas é o seguinte, você não é mais o dono. Ele falou, não quero saber, me paga o aluguel. Não, mas a casa não é sua, não quero mais saber, me paga o aluguel. E as pessoas iam lá e continuavam a pagar o aluguel, mesmo sendo que aquela pessoa não era o dono daquelas casas. Essa é uma história, vamos fazer agora a moral da história. Você e eu éramos escravos do diabo, do pecado. E a gente pagava aluguel, não apenas dia 1º, mas todos os dias, né? Da tristeza, do rancor, da mágoa, do coração orgulhoso, da ofensa, do orgulho, não sei. A gente pagava aluguel. Jesus passou pela minha vida dizendo, olha, não é justo o Roberto pagar, não é justo a Márcia pagar, não é justo o Renato pagar isso. E ele falou assim, é o seguinte, eu quero comprar o Roberto. O diabo falou, tudo bem, mas vai custar teu sangue. Jesus falou, tudo bem, eu estou disposto a pagar o preço que você está pedindo. Pensa o seguinte, a gente não vale o sangue de Jesus. A gente não vale. Jesus foi lá e pagou o preço. E de repente Jesus chega para mim, para você, e fala assim, ei Roberto, faz o seguinte, para de sentir mágoa das pessoas, para de magoar as pessoas, para de ter esse coração duro, para de fazer isso com você, para com isso, você não é mais obrigado a fazer isso. Agora você me pertence, você não precisa mais pagar o aluguel. Você não precisa mais sentir o vazio no teu coração quando você for deitar à noite. Você não precisa mais sentir tristeza quando você for para a tua casa, quando as luzes apagarem, quando a música acabar, e quando tiver só você e o travesseiro, você não precisa mais sentir essa porcaria, assim, sozinho. Você não está sozinho. E eu falo, yes, legal, Jesus. Eu fico naquele primeiro amor, e passo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu quero falar para todo mundo de Jesus, que de repente, em algum momento da minha vida, aquele antigo senhorio vai querer vir para cobrar aluguel. E em algum momento da minha vida, olha que burrada, eu vou pagar para esse cara. Eu vou continuar sendo o mesmo Roberto que eu era antes. Só que é injusto isso. Você consegue entender que é injusto? Jesus pagou um preço para você, por você e por mim. É injusto a gente pagar algumas coisas para o diabo e nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a Cristo. Apocalipse diz que o sangue de Jesus comprou para Deus homens de toda raça, tribo e nação.
seja livre, seja escravo, seja bárbaro ou seja romano, seja mulher ou seja homem, criança ou velho. Nós somos comprados por Jesus. Talvez você não saiba, mas você é de Cristo. Você é de Cristo. Ah, não, eu não quero ser. Tudo bem, mas você é de Cristo. Você é de Cristo. Eu sou de Jesus. Então é proposta de Jesus que a gente possa lembrar sempre, quando alguém bater a nossa porta de uma maneira grosseira, querendo cobrar algumas coisas de nós, que a gente não possa sentir intimidado e talvez mostrar a escritura da nossa casa, dizendo assim, olha, é o seguinte, eu pertenço a Cristo. Eu não pertenço a isso que você acha que eu pertenço. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho um desejo pelo pecado, eu tenho um lado pelo pecado, eu tenho uma tendência pelo pecado, pela minha natureza. Mas eu luto contra essa natureza. Eu não sou mais de vocês. Eu não sou mais seu. Então, que a gente possa lembrar disso. Que o sangue de Jesus te comprou. Que você foi comprado por um preço muito caro, muito alto. E esse mesmo sangue está em você e em mim. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar um dia com Ele. Ele é a primícia. Nós vamos seguindo Ele. Ele é o primeiro. Em seguida nós somos nós. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então, gente? Jesus, obrigado.